Agora pode ser também uma operadora, pode ser uma Uratel, uma Oi, qualquer uma delas aqui também, não? Bom, então, como é o cenário hoje? Esse cenário é ruim. Eu vou mostrar que esse cenário é ruim. Porque tem várias soluções. Os provedores, de um modo geral, têm várias soluções. Aqui estão algumas delas principais, né? Por exemplo, pode ser atender esse problema aqui, essa interligação, por uma rede modo circuito, né? Por TDM, por exemplo, um SDH, OTN, né? Mas pode também usar redes Ethernet. Existe hoje, então, essas três tecnologias de rede Ethernet, que são redes de provedor, elas são provider, todas elas têm o nome de provider. Provider bridges, provider backbone bridges, provider backbone bridges, traffic engineering. Então, que são soluções que estão sendo usadas, os operadores estão oferecendo isso aqui, essas alternativas também. E eu acredito que seja a principal aqui, Cristiano, eu suspeito, né? Eu e Cristiano estamos escrevendo um livro juntos. Então, nós brigamos igual duas crianças, entendeu? Uma das brigas, né, é MPLS contra a Ethernet, né? Ele diz que eu sou apaixonado pelo MPLS, porque eu escrevi um livro sobre MPLS, me apaixonei. Não, está certo. Mas, então, o que eu acho principal, então, tem três alternativas aqui, né? O MPLS básico, né, que é na base do LDP, o SPF, tá, mais simples, né? Aí evoluiu para o MPLS com engenharia de tráfego engenharia, e evoluiu para o MPLS com perfil de transporte, isso aqui é transporte profile. Já é uma forma mais, digamos, uma forma mais diretamente concorrente com o SDH, por exemplo, porque existe uma concepção chamada de PTN, que é Packet Transport Network. Essa é uma concepção de usar a rede modo pacotes para fazer transporte em lugar de SDH, OTN, etc. Não que esse aqui não seja bom, pelo contrário, esse aqui é o melhor de todos, mas é caro, porque modo circuito significa exclusividade. Exclusividade significa custo. O modo pacote, ele compartilha, então se torna mais econômico. É como você ter uma estrada só para você ou usar uma estrada que tem vários carros passando por lá. É claro que uma estrada para você é melhor, mas é economicamente viável. Uma estrada pública, você vai fazer o quê? Você vai ter fila, você vai ter congestionamento, falta de previsão da hora de chegada. Isso existe no modo pacotes. Mas a economia que traz pode vir a compensar. Então, as PTN hoje, existem duas redes que são efetivamente consideradas PTNs. Uma é o PBBTE, porque isso aqui é uma rede Bridge Ethernet diferente das outras. Isso aqui é orientada à conexão e um jeito de transporte. Tá? E o MPLS-TP. São essas duas tecnologias que estariam concorrendo. Eu acho que o MPLS-TP ganha disparado essa briga. E está ganhando, acho não, está ganhando. Até mesmo em número de fornecedores de equipamento que tem muito mais gente fornecendo do que aqui, entendeu? No mundo todo, né? Bom, no MPLS existem aplicações, todos os três tipos têm aplicações. Então, as que interessam para esse panorama aqui, que é comparando com a internet, é a aplicação VPWS e a aplicação VPLS. No VPWS, a rede Ethernet emula o circuito ponto a ponto, para as diferentes tecnologias, inclusive para Ethernet. Existe uma coisa chamada PW, que é pseudo-wire, e esses pseudo-wires são definidos para cada uma das tecnologias. Então, existem os pseudo-wires para a Ethernet, é o que usaria aqui, nesse caso, para o VPWS. Já no VPLS, a rede MPLS emula um conjunto de redes Bridge Ethernet
sob a forma de VPNs, tá? E como a rede, como tipo mesmo, tipo LAN, né? tipo bridge LAN, quer dizer, rede bridge Ethernet, né? Para tráfego multiponto a multiponto, com todas as características que a rede bridge Ethernet tem. É uma rede bridge Ethernet emulada, virtual. Né? Bom, então, tudo bem, está ótimo isso aqui, mas qual é o problema? Porque cada caso desse aqui é um caso para o cliente e para a operadora. A interface física é diferente, os serviços são diferentes, então a multiplicidade de caras que o provedor oferece para o usuário. E aí vem não só problema de tipo interface física, como por serviços mesmo. Por exemplo, hoje em dia, com a evolução das redes e da performance da rede, está sendo possível existir um contrato muito rigoroso entre operadoras e clientes. Esse cliente já tem um nome bonito, é SLA, Service Level Agreement. Eu trabalhei muitos anos na área comercial da Embratel e a gente pensava nisso aí, mas não tinha a menor chance na época. Então não podia, porque não existia, as redes nem sequer mediam as coisas. Como é que você vai assumir compromisso de dar um delay de tanto, um jitter de tanto? Você nem sequer conseguia medir. Hoje, as tecnologias permitem muito, tem OAM, tem proteção, tem restauração. As redes são hoje muito elaboradas em matéria de controle, que permite, então, a existência de SLAs. Mas para fazer SLA aqui, o que vai acontecer? Se for fazer SLA, vai ter que fazer uma SLA totalmente diferente para cada opção dessa aqui. Um monte de SLAs diferentes. Porque, por exemplo, uma das coisas que se faz hoje, isso consta dos SLAs, é você policiar a entrada de tráfego. Porque o usuário contrata com a operadora, por exemplo, ou com um provedor, de modo geral, uma coisa chamada CIR. CIR significa Committed Information Rate. O que é isso? Isso é uma taxa de vazão em que o usuário paga por ele, mas a operadora se compromete a garantir. Você vê o committed, o que quer dizer committed? Garantido. É uma taxa. Se o usuário ficar dentro dessa taxa, a operadora, o provedor, tem a obrigação de fazer esse tráfego fluir normalmente. Nunca consegue 100% não, porque isso aqui é modo pacote. Há um modo pacote aí, mas aproximadamente vai chegar, um compromisso. E se negocia também um excesso, um EIR, Excess Information Rate. Essa significa o seguinte: se o usuário passar do CIR, mas não passar do CIR mais o EIR, a operadora vai tentar mandar o tráfego, mas não garante que manda. Se exceder esses dois, a operadora tem o direito de descartar o quadro na entrada, tá certo? Então, mas para isso existir, é preciso que haja um algoritmo na entrada da rede para isso. Um algoritmo que o mais indicado aqui seria o chamado Token Bucket. É um algoritmo de controle. Existe também o Leak Bucket. Essas redes, de um modo geral, são fracas nisso. Entendeu? Eu me lembro do Frame Relay que tinha um Leak Bucket, que é um pouco diferente, não é? Para controlar isso. Porque não adianta, vai negociar e não controla na entrada, não adianta. Tem que haver um controle. Então, tem rede aqui que não tem rede que não tem outras que tem, mas são ruins, tem duas que são boas, mas são diferentes, não é? Então, isso é ruim. Eu gostaria de oferecer, operador, eu gostaria de oferecer uma coisa só, entendeu? Eu queria oferecer a eles a possibilidade de, num contrato só, eu dar para eles um controle de eu negociar esse SIM, etc., e ter um controle unificado, um só, para isso aqui tudo, né? E outras coisas, por exemplo, até coisas mais triviais. Isso aqui, ó, nessa rede Ethernet, essas redes Ethernet aqui, são redes, certamente, 802.1Q. O que significa isso? É que elas trabalham com uma coisa chamada VLAN. A VLAN, que são as LANs virtuais. As LANs virtuais são redes, são VPNs, Ethernet, que você constitui aqui dentro. Né? Então, é preciso que seja assim, porque são os identificadores de VLAN aqui, os VLAN IDs, identificadores de vilãs,
é que vão ser os instrumentos que a rede QR Ethernet vai usar para poder identificar as conexões e as multiplexações, tudo aqui. Quer dizer, sem o VLAN ED não tem QR Ethernet, entendeu? Bom, então, o que se fez então para resolver isso aí? Surgiu o QR Ethernet. É simplesmente isso aí, essa mágica aí, tá certo? Você meteu aqui você vê que a figura é a mesma, só que eu agora coloquei aqui uma UNIC, uma UIN aqui, e o usuário passou a enxergar uma coisa chamada serviço QR Ethernet. E o que está aqui dentro? Não importa, não importa. Eu consegui tirar o usuário dessa confusão aqui, entendeu? Não digo que tirou 100% não, mas tirou praticamente, entendeu? Agora, o que o usuário vai contratar com a operadora? Um serviço que é Ethernet. Tá? Eu quero um serviço ponto a ponto que é Ethernet e eu quero um contrato, né, como é que chama, SLA, com tais características. Eu quero isso, quero aquilo, entendeu? Agora, você, operadora, se vira e bota alguma coisa lá dentro que me dá esse serviço ponto a ponto e que me dá esse padrão de serviço que eu quero. Acabou. Quer dizer, está livrando o usuário dessa problemática aqui, muito, entendeu? Deixa o usuário cuidar da vida dele, né? Isso é a fábrica de cerveja, deixa ele pensar em cerveja, não vai pensar em telecomunicações, vai ter de pensar, vai pensar o mínimo possível, né? Tirar essa preocupação. E aí, eu tendo isso daqui, eu boto a inteligência aqui. Então, por exemplo, aquele controle que eu falei de policiamento de tráfego, eu faço ele aqui, para qualquer uma que seja rede. Então, tem rede aqui, por exemplo, um PB, por exemplo, não tem policiamento de tráfego, sozinho. Mas, no ambiente que é a internet, passa a ter. Porque aqui tem um token bucket. Tem um token bucket funcionando aqui. Esse token bucket serve para qualquer opção dessa. Entenderam? Ou seja, é uma unificação, uma padronização e um aumento de qualidade, porque quando se faz introduz esse serviço, se tem duas opções, qual que você vai escolher? A melhor delas, ou talvez uma melhor que as que tinha, entendeu? Você vai procurar otimizar, quer dizer, vai padronizar, unificar e melhorar, ou otimizar, não? Isso aqui é a arquitetura que o MEF fez, essa figura do MEF. Aquelas duas primeiras figuras fui eu que fiz, mas essas aqui são do MEF, né? Eu me arrisquei lá, eu me arrisquei um bocado naquela figura lá. Mas tudo bem, aqui é o MEF. É dividido a arquitetura, isso aqui é arquitetura, o modelo de camada é para o serviço que é a internet. Você reparar, isso aqui é um reflexo daquela figura anterior, porque tem a camada de transporte aqui. O que é isso? Era aquele miolo que eu botei ali. Ou seja, o que está aqui? Rede EE 802.1. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando aqui. O que é isso? É PB, PBB e PBDTE. É isso que ele está falando aqui. O som de SDH é aqueles TDM lá, a mesma coisa. E o MPLS, em suas diversas formas, certamente com o serviço VPWS ou VPLS. O serviço, por exemplo, de L3 VPN não pode entrar aí, porque ele é para quando o ambiente externo é IP. Aqui não é IP, o ambiente externo é Ethernet. Tá? Aqui é tudo que se passa na UNI. Tá? Aquela inteligência que você coloca na UNI, para botar token bucket, etc., entendeu? E um monte de outras coisas. Isso chama-se camada de serviços Ethernet. Então, a camada de transporte, que é a TRAN Layer, a camada de serviços Ethernet, que é a ET Layer, o nome não está aqui. Bom, e é claro que aí por cima tem uma camada de aplicação, né? de aplicação. Mas cuidado para não confundir essa aplicação com a aplicação da camada 7 OSI, ou 7 lá do TCP/IP. Porque aqui é a aplicação do que é a Ethernet, e não a aplicação geral. Porque, na realidade, essa camada aqui, isso aqui é a camada 3 do modelo OSI, basicamente. O que está aqui? Principalmente IP. O resto não existe. Aqui o PDH, aqui é porque você pode emular circuito no que é a Ethernet. Quando você emula circuito no Ethernet, a visão que você tem nesse nível de app layer, que o nome é esse, né? A visão que você tem é uma visão de PDH ou de SDH. Você está emulando isso aí, né?
Mas o fundamental aqui é IP mesmo, porque o que tem, que está realmente na camada 3 é fundamentalmente IP mesmo, né? Bom, isso aqui é coisa geral de rede, eu não vou falar, específico é isso aqui, tá? Bom, então vamos ver os conceitos básicos, isso é fundamental, e que é a internet. O conceito fundamental chama-se EVC, que é Ethernet Virtual Connection. Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma ONI, no caso um ONI-N, né? Ou pode estar representando todo o conjunto, né? E o que é uma EVC? É uma associação, uma conexão que eu faço entre essa terminação de ONI aqui com essa aqui, entendeu? Agora, vocês cuidado para não confundir isso aqui com um circuito virtual. Essa figura é ruim, esse traçadinho aqui, que, por exemplo, no MPLS tem um LSP. Então, a primeira tendência, quando comecei, eu caí nessa. Entendeu? Isso é igual um LSP, não é. EVC é uma associação fim a fim, tá certo? Fim a fim. Ela não, esse caminho da rede não sabe disso, ela desconhece. Para vocês terem uma analogia com isso aí, é só lembrar do que é uma conexão TCP. Você lembra o que é uma conexão TCP no TCP/IP? É fim a fim. O que está dentro? Não interessa, mas tem uma conexão ali. Se tem no meio do caminho, tem circuito virtual, não tem, não é problema do TCP. O TCP é uma associação, uma conexão feita fim a fim, e da mesma maneira que a EVC é fim a fim. Bom, aqui são os tipos de EVCs, existem 3 tipos de EVC. Esse EVC ponto a ponto. Tá? E as EVCs criam um serviço básico, que é a internet, chamado serviço tipo E-Line. E-Line, então, o que são os serviços E-Line? São os serviços prestados com EVCs que são ponto a ponto. Tá? EVC segundo Virtual Connection. Tá? Bom, eu vou fazer aqui umas observações, por exemplo. Como é que uma operadora, um provedor, resolve esse problema aqui? O que ele bota aqui dentro para esse tipo de serviço? SDH, OTN, claro, encaixa 100% aqui. Essa é a cara do SDH e a cara da OTN, é o ponto a ponto. Então encaixa aqui, mas com aquele problema do custo que eu falei. Então, uma ótima solução aqui, talvez seja que eu considero, é o MPLS-TP com o serviço VPWS. Porque o VPWS é o serviço do MPLS, no caso o MPLS-TP, apropriado para o ponto a ponto. Então, encaixa como uma luva aqui, entendeu? Se tivesse o PDB-TE, o operador tiver, também encaixa aqui, tá? Ou encaixa aqui qualquer